Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? A gente vai começar aqui hoje retomando um assunto que a gente viu na aula passada, que é o capital de giro e o fluxo de caixa. Bom, vamos voltar um pouquinho para a aula que a gente teve na semana passada para falar um pouco desse fluxo de caixa, tá? Vamos lá. O objetivo do fluxo de caixa, essa ferramenta da contabilidade, é a gente poder ter uma visão de como o dinheiro está passando pela empresa. Em que momento que a empresa está tendo mais ou menos dinheiro disponível para ela poder se manter. Diferentemente do balanço que a empresa faz para apurar lucro ou prejuízo e quanto de lucro ou de prejuízo, o fluxo de caixa ele está mais preocupado com as entradas e saídas de dinheiro que existem na empresa no tempo, tá? O objetivo do fluxo de caixa é ter capital, é apontar para a gente a facilidade com que a empresa tem de ter capital de giro a todo momento para poder manter essa empresa em operação, tá? Então nós vamos aqui, voltando, né, a falar sobre o que nós já vimos um pouco no início lá da outra aula. Existem vários tipos de fluxo de caixa, sendo que nós vamos nos ater a dois tipos, o direto e o projetado. O direto, ele vai trabalhar com informações, tá? Com dados presentes, tá? Reais, que a gente tem da empresa. Situação atual, presente, mesmo que esse presente ele possa se estender para de 3 a 6 meses à frente, desde que as condições da empresa não se alterem nesses 3 a 6 meses para frente. Já o projetado, ele vai levar em consideração os dados atuais e do passado, para a gente poder, com uma, com uma, um acréscimo de investimento que a gente vai fazer na empresa, projetar o que esse acréscimo, esse investimento vai afetar esse fluxo de caixa, essa entrada e saída diária de dinheiro na empresa. Então a gente faz um projeto, né, de compra, por exemplo, de uma máquina. E nesse projeto da compra, a gente leva em consideração qual o custo que eu vou ter de pagamento dessa máquina e o que isso vai me voltar de capital, porque eu vou ter uma melhoria na minha capacidade de produção, tá? Então vamos primeiro pegar aqui o fluxo de caixa direto. O fluxo de caixa direto, ele pode ser diário, mensal e previsto. O diário, eu vou fazer a apuração do capital
que entra e sai, do dinheiro que entra e sai da empresa naquele dia. Então, por exemplo, se eu faço a abertura do meu dia com R$ 100 em caixa e eu faço uma venda à vista de 200, eu vou lançar lá abertura, né? Ou dinheiro em caixa, R$ 100. Vendas à vista, R$ 200, tá? Naquele dia, por exemplo, você pagou uma fatura de uma compra que você havia feito parcelada. Você pagou uma fatura de R$ 50. Você vai lançar lá, pagamento fatura de R$ 50. Naquele dia, você recebeu, tá? R$ 100 de uma venda que você havia feito a prazo. Então você vai lançar lá R$ 100, né, de pagamento recebido de vendas a prazo. Lança o número da parcela. Esse é o tipo de acompanhamento que você vai fazer. Pagou o imposto, pagamento imposto do MEI, lança lá. Pagamento de telefone, pagamento do celular, lançou, tá? Então você vai diariamente lançar as entradas e saídas que foram feitas na sua empresa. Depois a gente vai passar isso para o mensal. O mensal você vai lançar também quanto de dinheiro que tem em caixa no início do mês, quanto de dinheiro que tem em caixa no dia 30. Você vai lançar ali na sua planilha todas as vendas que você recebeu a prazo. Então você fez vendas de 30, 60, 90 dias e agora você está recebendo o valor dessas vendas. Então vamos supor que você esteja recebendo naquele mês a primeira parcela de 10 vendas que você fez, a segunda parcela de 15 vendas que você fez, a terceira parcela de 5 vendas que você fez. Você vai lançar lá essas vendas todas que foram feitas, o pagamento delas que está entrando naquele mês. Não precisa detalhar uma a uma, é só o total das vendas a prazo que você fez e que você está recebendo naquele mês. O mesmo vai valer para os pagamentos a prazo que você está fazendo, tá? Pagamento do imposto, imposto do MEI, você vai lançar ali. Tá? Contas, você pode somar todas as contas, né? E lançar ali, ou você pode dividir elas, aí fica a seu critério. Telefone, água, luz, internet, você pode somar todas elas e lançar só com o nome conta. Mas você pode também colocar uma a uma. Fica a seu critério fazer isso. As entradas e as saídas que ocorreram naquele mês totalizadas já. E o que seria o previsto? O previsto seria, no mínimo, de 3 a 6 meses, você lançar coisas que você pode prever que já vão ocorrer. Então, por exemplo, se nos próximos 3 meses, né? Agora a gente estaria vendo setembro, outubro e novembro. Você vai nesses 3 meses. Se você já fez vendas a prazo, agora em agosto ou em meses anteriores e elas continuam sendo pagas nesses 3 meses para frente, você vai lançar elas ali. Aí você lança terceira parcela
e o valor da parcela. Terceira parcela agora em setembro, quarta parcela em outubro, quinta parcela em novembro. Se tem mais uma parcela e ela vai entrar em dezembro, mas você está fazendo o seu previsto só com esse período de 3 meses, você não lança ela aqui porque você não tem o mês de dezembro ainda. Quando encerrar setembro, aí sim você vai ter 3 meses. Aí você vai abrir dezembro e aí você vai lançar a sexta parcela dessa venda que você fez e desse dinheiro que vai entrar. Com isso, o ideal aí é que você fique podendo acompanhar para o futuro, futuramente, olhando para frente, qual é a sua previsão de capacidade, tá? De capital de giro líquido diário para você fazer esse acompanhamento. Então, com isso, você pode evitar uma situação que nós vimos na aula passada, que é você ter uma venda e uma compra defasadas na data por uma semana e que esse período bem curto de 7 dias iria te deixar sem capital de giro, tá? Isso é para você poder ter essa previsão de, de quanto que você vai ter de capital de giro diariamente para honrar, né, os compromissos de pagamento da empresa. Então, isso aí seria importante você ter por um período que você pode estabelecer no mínimo de 3 a 6 meses, tá? Menos do que isso não vai trazer benefício nenhum, tá? Bom, e o que seria então o fluxo de caixa projetado? Projetado, ele vai olhar para o passado e para o presente, colher os dados e as informações que a gente tem, tá? Para poder planejar, né? Projetar que o que a gente vai ser impactado no nosso fluxo de caixa com a aquisição de um determinado bem que pode aumentar a produção da nossa empresa. Então a gente primeiro vai olhar para o passado e para o presente, que é o que a gente tem hoje, para poder passar a olhar para o futuro e ver de quanto de gasto em investimento eu vou poder fazer, eu vou precisar fazer para que a empresa possa crescer. Então, pegando o exemplo prático que a gente usou na semana passada, quando a gente começou a falar disso, foi o seguinte: imagina que eu estou vendendo mel. Eu trabalho com a venda de mel e eu comprei, né, mais 3 caixas de abelha e eu vou passar a produzir mais mel do que eu produzo hoje com a minha empresa. Quais seriam os impactos que eu teria com mais mel para produzir, né? Então eu vou ter que fazer esse tipo de análise. Por exemplo, eu vou precisar comprar mais embalagens, mais potes de vidro, por exemplo, para envasar esse mel e fornecer ele para os meus clientes, para botar esse mel à venda. Mas e se eu não tenho o capital de giro para fazer a compra dessas 30 embalagens? O que eu vou fazer com o investimento que eu já fiz nessas 3 caixas, né? Então, o objetivo aqui é fazer essa análise, poder sustentar o meu investimento. Aí a questão que a gente colocou lá foi:
Talvez não seja melhor, então, nesse momento, comprar 2 caixas, mas ter capital para poder comprar as embalagens, os vidros, para poder fornecer o mel. Eu não posso secar totalmente o dinheiro que eu tenho, tá? Outra coisa que nós falamos é o meu tempo, né? Se eu hoje eu tenho 3 caixas, eu gasto X horas para poder fazer a produção. Se eu vou ter mais 3 caixas, eu vou gastar 2x. Então, meu tempo também vai entrar nessa conta. Vou precisar passar mais tempo fazendo isso. Eu terei tempo para poder fazer essa produção e a venda, sabe? Então, o fluxo de caixa está ali para isso, para poder ajudar no planejamento, né? Esse fluxo de caixa que ele é projetado para poder ajudar no planejamento e nesse projeto que eu estou fazendo. Outra coisa que a gente vai te tirar daí é: eu faço um investimento nesse bem e faço essa compra a prazo. Eu pago esse bem em 12 parcelas. Analisando a saída mensal somente relativa a esse bem, ou seja, o pagamento dessas parcelas mês a mês, eu posso chegar à conclusão que eu nem preciso de mexer no meu capital de giro, não mexer em nenhuma reserva. Por quê? Porque, baseado nas informações que eu já tenho lá do passado, acreditando que eu vou conseguir vender toda a produção, o pagamento que eu vou receber pelo produto que eu estou vendendo vai ser suficiente para cobrir as parcelas mensais do pagamento que eu tenho que fazer do meu parcelamento desse bem. Então aí, o fluxo de caixa, esse projetado, o que a gente vai ter é o que de capital a mais mensal a gente está esperando obter com esse bem que a gente fez para aumentar a nossa produção e o que isso vai trazer de dinheiro para a empresa. Ou seja, quanto tempo esse bem ele vai acabar até mesmo ele mesmo se pagando, né? Sem precisar que a gente coloque nenhum dinheiro, porque o dinheiro, o capital que ele mesmo gera naquele mês já é suficiente para cobrir o pagamento que eu tenho que fazer relativo à parcela do, do, do bem que foi comprado no prazo, a prazo. Entendeu? É uma vantagem que a gente tem quando a gente usa o fluxo de caixa. Então aqui a gente tem aqui, ó, nesse gráfico, o fluxo de caixa projetado, ele vai estar aqui, ó, no início, a compra do bem está aqui. Então eu estou no vermelho, eu passo 1, 2, 3, 4 meses no vermelho, mas ele está aqui se pagando. Ele ainda não se pagou, tá? Ele não se pagou. Ele está no vermelho. O que que acontece? Ele paga a parcela. Ele consegue cobrir a parcela. Mas aqui, ó, eu ainda estou no vermelho. Aqui eu ainda estou no vermelho, ele está se pagando. Aqui ele zerou. Tudo que eu paguei, eu passei aqui, vamos supor, 1, 2, 3, 4 meses, o bem estava se pagando. Tá? Até aqui, eu ainda não tinha pago ele, eu ainda não tinha pago o valor dele. Aqui,
ele se pagou, tá? Nessa quinta parcela aqui ele se pagou, tá? Aqui ele já começou a dar lucro. Aqui ele vai dando lucro. Ele começa a dar lucro, tá? Então vamos supor que esse aqui fosse o que ele vai me gerando de capital ao longo do tempo, tá? Então depois de 5 meses, né? No quinto mês, digamos assim, eu, com todas as parcelas que eu já paguei dele, eu já quitei o bem. No sexto mês ele já começa a me dar um pouco de lucro, tá? E aqui ele vai aumentando o lucro que eu tenho a partir dele, tá? Isso aqui é em relação a um período maior de tempo. É diferente do que a gente estava falando ali. O que a gente estava falando há pouco era que as parcelas mensais elas são pagas pelo que o bem que eu fiz, o bem que eu comprei, gera de capital para a empresa, tá? Então a parcela e o bem, o lucro gerado pelo bem e a parcela estão zerados, no mínimo zerado, tá? Eu não preciso colocar capital para fazer a compra desse bem, tá? Isso é importante porque na hora que a gente for buscar um investimento para adquirir um, um bem, é importante a gente saber quanto que aquilo ali vai impactar no nosso fluxo de caixa, até para a gente poder sustentar isso num pedido de empréstimo, entendeu? Bom, então, gente, é isso aí. Vamos encerrando aqui por hoje. Lembrando que esse vídeo ele conta com o apoio da Escola Comunitária Cirandas, da Saúva, tá? São parceiros aí da Rede Alegrias. Valeu, gente. Até mais, até terça. Tchau.